Tudo bom? Aqui é o professor Renato e hoje eu trago nessa videoaula algumas dicas sobre a resolução de operações com monômios. Nesta primeira questão, eu trago para vocês principalmente a resolução de exercícios com adição e subtração, tá certo? Então vamos ao texto. Na adição e subtração de monômios com a mesma parte literal, adicionaremos os coeficientes entre si e manteremos a parte literal. Dessa forma, pessoal, para a gente começar a relembrar esse exercício, é válido, tá? Remetermos um exemplo qualquer de monômio, tá certo? Então eu escrevi aqui para vocês o monômio 3ax ao cubo. Este monômio pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, essa parte é composta pelos números, tá certo? Exclusivamente os números. Essa parte, então, ela vai receber o nome de coeficiente, tá? Numérico. Ok? E a segunda parte, que é a parte composta pelas letras, tanto pelo coeficiente quanto pela variável, é a nossa parte literal, tá certo? Então, para todos os exercícios que vamos resolver daqui para frente, a gente sempre precisa dividir os monômios em um coeficiente numérico e em uma parte literal. Então, voltando à expressão que temos na letra A gente possui a seguinte expressão algébrica: 3a ao quadrado x mais 5bx ao cubo menos 12a ao quadrado x menos 15bx ao cubo mais 4x. Vocês podem observar aqui, então, que eu tenho diferentes monômios sendo somados e subtraídos entre si. Porém, eu não posso fazer qualquer adição e qualquer subtração. Pelo que já lemos, podemos apenas adicionar ou subtrair aqueles monômios que são semelhantes. E o que significa dizer que são monômios semelhantes? São os monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, possuem as mesmas letras. Então, antes mesmo de adicionar ou subtrair essa expressão, a gente precisa identificar os seus monômios semelhantes. Então, vamos observar aqui. O primeiro monômio que a gente tem nessa expressão é 3a ao quadrado x. Precisamos identificar, então, quem é outro monômio semelhante a ele, ou seja, quem possui as mesmas partes de coeficiente e variável, ou seja, letras. Eu posso observar aqui, então, destacando para vocês, que o seu monômio semelhante é menos 12 ao quadrado x, pois as letras são exatamente iguais, tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer isso para todas as variáveis que temos aqui. Então, eu vou reescrevê-las sempre em grupos de monômio semelhante junto ao seu outro monômio semelhante. Então, vai ficar 3a ao quadrado x menos 12a ao quadrado x. Como não tem mais ninguém semelhante a ao quadrado x, eu posso partir para os outros monômios. O próximo monômio que eu vou observar, então, é 5bx ao cubo. Eu vou reescrevê-lo aqui, então, na nossa nova expressão e procurar quem é o seu monômio semelhante, se houver. Então, observando a questão, a gente pode, sim, encontrar o seu outro monômio semelhante, ou seja, aquele monômio tem as mesmas letras, que é menos 15bx ao cubo, tá certo? Ficou faltando agora apenas o 4x. Como ele não tem nenhum outro monômio semelhante, a gente pode simplesmente reescrevê-lo na expressão. Agora, pessoal, a gente pode fazer o que o texto nos deu a dica: somar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal daqueles monômios que são semelhantes entre si. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa primeira parte aqui, do ax, 3a ao quadrado x, e subtrair de 12a ao quadrado x. E como eu faço? Primeiro, número com número, letra com letra, tá certo? Vou fazer agora 3 menos 12, que dá menos 9, e como o texto nos informou, basta conservar a parte literal que se repete. Então, vou reescrever aqui ao quadrado x. Terminei, então, a primeira adição e subtração destes monômios. Vou dar sequência, então, aos próximos monômios semelhantes que temos na expressão algébrica. Então, vai ficar número com número e repete a parte literal. Fazendo na parte dos coeficientes numéricos, mais 5 menos 15, teremos como resultado menos 10. Então, faço as operações com os coeficientes e vou repetir, ou seja, reescrever a parte literal. Então, reescrevo bx ao cubo.
Por fim, sobrou apenas o 4x. Como não tem nenhum outro monômio semelhante para adicioná-lo ou subtraí-lo, a gente reescreve na expressão. Então, a gente já tem aqui, pessoal, o resultado final desta expressão entre monômios. Pessoal, o próximo exercício que vamos ter agora é sobre a multiplicação entre monômios, tá certo? E como eu trago para vocês, para efetuarmos operações entre monômios, devemos simplesmente multiplicar os coeficientes numéricos entre si, assim como as partes literais, tá? Então, nessa primeira questão, basta eu pegar coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. O primeiro coeficiente da letra A, tá? Do primeiro monômio, é o 3. Então, eu vou pegar coeficiente do primeiro monômio, tá certo? E multiplicar pelo coeficiente do segundo monômio. Então, vai ser 3 vezes 5. Então, essa é a nossa primeira parte da multiplicação. Coeficiente por coeficiente. Depois, pessoal, eu vou multiplicar cada uma das suas partes literais. Então, vai ser A com A, B com B e X com X. Como só tem esse primeiro Azinho, tá? Ele vai ficar sozinho. Vezes. O próximo coeficiente é o B, tá? Como não tem ninguém para multiplicar com B, ele continua sozinho. E, por fim, X vezes o outro X. Então, é X vezes X ao quadrado. Tá certo, turminha? Então, essa é a metodologia de resolução de multiplicação entre monômios. Agora basta resolver, tá certo? Primeiro, então, vamos multiplicar coeficiente por coeficiente. 3 vezes 5, 15, tá? O A, como não tem ninguém para multiplicar pelo A, ele vai continuar A ao quadrado. O B também vai continuar B, só porque agora o x eu tenho outro monômio semelhante, que é o x ao quadrado. Então, para essa multiplicação aqui, pessoal, vai valer as regrinhas de potenciação, tá? Então, quando eu tenho potências de base igual, como que eu vou fazer para resolver isso? Basta somar os expoentes, tá? Quando não tem nada aqui em cima é 1 e aqui é ao quadrado, tá certo? Então, vou conservar a base e somar os expoentes. Então, multiplicar x vezes x ao quadrado é a mesma coisa que conservar a base e somar os expoentes. Então, x vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao cubo. Então, aqui na nossa expressão, fica x ao cubo. Certo, pessoal? Bem simples mesmo. Resolvendo agora a letra B, a gente vai fazer de novo, seguindo a nossa regra. Coeficiente numérico multiplicado por coeficiente numérico e depois parte literal por parte literal. Como não há nenhum número visível neste primeiro monômio da letra B, tá? Eu tenho o coeficiente 1 aqui. Então, é como se eu tivesse o número 1 como coeficiente numérico, tá certo? Então, eu vou multiplicar pelo outro coeficiente, que é 10. Feito isso, pessoal, eu vou multiplicar agora parte literal por parte literal. Então, é x vezes x, y vezes y, z vezes z. Então, o primeiro x que eu tenho é x, tá? X ao quadrado. Eu vou multiplicar pelo outro x. Depois, eu tenho o y no primeiro monômio vezes y ao quadrado no segundo monômio. E, por fim, eu tenho o z do primeiro monômio vezes z ao cubo do segundo monômio. Então, pessoal, prestem bastante atenção que eu estou agrupando, tá, os termos semelhantes desse monômio para depois a gente aplicar aquela regrinha da potenciação e resolver esta questão, tá certo? Então, primeiro, número por número, 1 vezes 10, 10. X ao quadrado vezes x, como eles são semelhantes entre si, basta eu conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu vou ter como resultado x ao cubo, tá certo? A próxima continha que eu tenho que fazer é y vezes y ao quadrado. Novamente, quando não tem expoente aqui, a gente pode considerar 1. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 2, novamente 3. Certo, minha? E por último, eu vou multiplicar z vezes z ao cubo. Conservo, então, a base e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Chegamos, então, ao resultado final da nossa multiplicação. Pessoal, para a gente dar sequência, então, na resolução desses exercícios, temos agora a divisão entre monômios, tá certo? Como está aqui no texto, para a gente realizar a divisão de monômios, dividimos entre si os coeficientes,
bem como a parte literal, tá certo? Então convém relembrarmos mais uma propriedade da potenciação que eu vou dar para vocês em sequência. Então, como o texto falou, basta a gente pegar coeficiente numérico e dividir por coeficiente numérico e depois parte literal pela outra parte literal. Então basta a gente identificar primeiro quem são os coeficientes numéricos do primeiro e do segundo monômio, tá? Desse primeiro monômio aqui, temos que o seu coeficiente numérico é menos 12, tá certo? Então, como dito no texto, eu vou dividir coeficiente pelo outro coeficiente, que é menos 3. Certo, turminha? Resolvendo essa operação, menos 12 dividido por menos 3, lembrando sempre das operações com números inteiros, tá? Eu vou ter o resultado mais 4. Porém, ainda falta resolver agora a parte literal destes dois monômios, tá certo? Então, eu vou pegar a primeira parte literal do primeiro monômio, que é a ao cubo, e dividir também pela parte literal do segundo monômio. Então, aqui que a gente vai usar essas regrinhas da potenciação. Como é uma divisão entre potências de mesma base, basta reescrever a base, tá certo? E subtrair os expoentes, ou seja, 3 menos 2. Resolvendo essas duas partes agora, pessoal, eu tenho como resultado 4, a 3 menos 2 ali, a elevado a 1 ou simplesmente a. Certo, turma? Então é dessa maneira que iremos resolver as divisões entre monômios. Eu vou primeiro dividir coeficiente numérico pelo outro coeficiente numérico e posteriormente parte literal pela outra parte literal. Certo, pessoal? E aqui a gente finaliza então a videoaula de hoje. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!